Bom dia, bom dia. Estamos nos preparando para começar esse lindo dia. Vou esperar mais um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, meninas. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a vocês por se dedicarem esse tempinho aí conosco. Oi, César, quanto tempo? Seja bem-vindo. Como é que tá aí São Paulo? Tá tudo bem? Quanto tempo a gente não se fala? Vou avisar o Diego que você entrou. Oi, Ana, seja bem-vindo. Pessoal, a Fernanda me lembrou agora. Manda um aviãozinho aí para quem vocês conheçam, para quem tem filhos, para quem é profissional da área da educação, para aqueles que fazem trabalho voluntário, trabalhos em igrejas. É uma oportunidade da gente estar trocando alguns conhecimentos para poder ajudar nesse ano de 2021 que está chegando, tá? Então, conto com a ajuda de vocês aí para poderem transmitir essa mensagem, que é uma mensagem vinda mesmo do coração. Oi, Mari, que bom! Que bom que você tá aí. Te mandei mensagem hoje, Mari. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, tá? Eu vou começar o dia de hoje agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo por cada vida que está entrando aqui. E em tempos de pandemia, né, a gente tá sempre tentando ajudar alguém, sempre tentando buscar algo para poder fazer a diferença na vida de outra pessoa. E eu creio que essa oportunidade seja também para poder entrar na casa das famílias e fazer a diferença, né? A gente tem uma ferramenta que é a internet, que está sendo muito utilizada, que está sendo essencial, que está salvando vidas, na verdade, e a gente precisa utilizá-la de forma sadia. Então vou pedir para vocês clicarem no aviãozinho e mandarem para alguém. Oi, Jeane, bom dia. Para vocês mandarem para alguém que vocês lembrem, algum familiar, algum amigo, para que essa mensagem ela propague, chegue ao coração das pessoas e dizer para as pessoas que existe sim um caminho, existe uma esperança, existe um norte, né? Se a gente buscar, existe. Às vezes parece que está tudo perdido, né? Às vezes parece que a gente não tem solução, mas tem sim, sempre tem um caminho. Sejam bem-vindas. Oi, Aline. Oi, Deise. Bom dia. Obrigada pela presença. Vamos mandar o aviãozinho aí para todos que vocês conheçam que precisam de ajuda. Deise, manda para a Tati. Mandei mensagem, mas ela não me respondeu. Seria importante que ela estivesse aqui conosco, tá? Gente, a minha live de hoje, ela vai falar basicamente do trabalho que a gente faz com as crianças em casa, tá? E para ajudar essas crianças a chegarem na escola em 2021. Então, assim, eu tenho em casa 2 crianças, 2 filhos, e eu comecei a perceber isso, né? As escolas se reinventaram, as escolas fizeram o que elas conseguiram fazer, porque foi pego. Oi, Pastor Elias, bom dia! Diretamente de Portugal. Você está em Portugal, pastor? Bom dia! Ou você está no Brasil? Você vive viajando, eu não sei nunca onde você tá, mas obrigada por estar aqui conosco. Então, assim, a gente precisa perceber
como que essas crianças estão em casa, como está sendo feito esse trabalho em casa, né? Porque 2021 está chegando, ainda é um ano de muita incerteza, a gente não sabe como vai ser. Está no Brasil? Que bom! Então tá na sua terrinha, né? Que bom, seja bem-vindo. Manda um beijinho pra pastora Mine, tá? Vocês moram no meu coração. Então, assim, como que nós trabalhamos com essas crianças em casa? Como que tá esse emocional? Como que tá essa convivência? E como que elas vão chegar na escola? E qual o propósito disso, né? Qual o propósito da gente estar parando esse tempo às vésperas do Natal? Porque eu recebi uns insights, eu venho pedindo muito a Deus que me dê inteligência, que me dê sabedoria, porque eu já faço um trabalho com crianças especiais, eu já faço trabalho com as pessoas que precisam se capacitar para a área, faço trabalho de coach, mas sabe aquela vontade de que precisa fazer mais, precisa de mais alguma coisa? E aqui em casa com os meus filhos, nesse período de pandemia, né, a gente se aproxima mais, a gente começa a perceber as dificuldades dos alunos, dos filhos, a gente começa a saber assim, o potencial escondido. E eu comecei a perceber que mesmo com o empenho da escola, mesmo a escola se reinventando, o meu mais novo, Samuel, ele precisava de algo a mais, tinha algo que estava fora do contexto, né? Até por conta da idade, a falta de concentração. Então eu comecei a perceber que o Samuel não estava alinhado, né, com a proposta que a escola estava fazendo. É uma criança pequena e envolve outras questões. Então eu comecei a me atentar a isso e comecei a buscar em oração, buscar com outras pessoas, a pesquisar na internet, a estudar a BNCC, que é a nossa base, né, que é da onde a gente tira as habilidades e os objetivos para traçar para as crianças aprenderem. E junto também das minhas mãezinhas da sala de recurso, que nós temos um grupo de WhatsApp e que eu faço trabalho remoto, trabalho online semanalmente. Eu envio as atividades, elas me mandam as atividades de volta. E aí esse trabalho foi surgindo, né? Eu comecei a escrever e esse trabalho foi surgindo. E mediante isso tudo que eu falei, a gente precisa entender que assim, como que eu vou devolver meu filho para a escola ano que vem? Por exemplo, o Samuel tem 5 anos. Ele automaticamente iria para o ano que vem, para o primeiro ano. Como que eu estou devolvendo meu filho para o primeiro ano? O Samuel ainda não reconhece todas as letras. Então, assim, existiu uma preocupação de minha parte, né? Como que eu vou levar o meu filho para a escola? Como que esse professor vai receber meu filho? Como que está a cabeça desse professor também, mediante isso tudo, as perdas, ao emocional? Como que eu vou estar? Porque, assim, a gente também deposita muita expectativa na escola. Mas como que eu vou lidar com isso frente a essas demandas, né? Porque da mesma forma que a gente teve que se reinventar, o professor também, que também tem suas famílias, seus filhos, seus problemas, tiveram suas perdas. Então, assim, mas aí eu vou ter muito trabalho, eu também tenho trabalho em casa, eu tenho muita dificuldade financeira, mas está todo mundo passando por essa situação, uns mais e outros menos. Então, se a gente não fizer a nossa parte, os maiores prejudicados são os nossos filhos. Os maiores prejudicados são os alunos, são as crianças, que daqui a alguns anos serão os médicos, os professores, né, os advogados, os pastores, os ministradores, serão psicólogos, serão as pessoas que vão estar na linha de frente para poder cuidar da população. Então, eu preciso cuidar hoje do meu filho, eu preciso cuidar hoje do meu aluno. E eu preciso, sim, me desdobrar para fazer aquilo que eu puder fazer. Então eu queria apresentar para vocês 3 passos muito importantes nesse período de pandemia que a gente precisa alcançar, né? O primeiro passo muito importante, a gente precisa falar de coletividade. O que é a coletividade nesse momento que a gente está passando de pandemia? O que é essa coletividade? A coletividade é a capacidade que a gente tem de viver no coletivo. Eu sou um indivíduo, mas eu sou um indivíduo dentro de uma coletividade. Eu não faço nada sozinha, eu não construo nada sozinho. Por isso, dessa questão de eu fazer algo para mudar um pouco esse cenário e devolver meu filho para a escola com um diferencial. Se ele não sabe as letras, o mínimo que eu tenho que fazer em casa é usar algumas estratégias para que ele reconheça as letras. Sabe, se está faltando alguma coisa para os números, eu tenho que utilizar alguma estratégia para devolver meu filho para a escola, não só, né, com esse cognitivo, mas com o emocional,
mais tranquilo. Porque eu tenho que pensar naquele que vai cuidar do meu filho também na escola, aquele que vai trabalhar o pedagógico com meu filho, toda a escola, toda a demanda. Estamos vivendo um caos de forma geral, de forma mundial. E eu preciso colaborar de alguma forma com isso. Pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, tá? Então, em qual coletividade a criança está inserida hoje? Eu não posso ser se eu não sou no coletivo. A minha individualidade vai ser inserida num coletivo de outras individualidades. Como é que é a individualidade dessa criança hoje, nesse contexto social que ela está inserida? Eu não estou falando a nível social, a nível financeiro. Eu estou falando a nível de coletivo, aonde que a criança está inserida. Porque antes da pandemia, a criança estava inserida de alguma forma numa escola que era um coletivo. Ela tinha uma rotina, né? Ela chegava, ela tinha as atividades extras, educação física, ela mudava de ambiente a todo momento. Ela era inserida numa rotina onde tinha regras de convivência, onde ela precisava obedecer, onde ela precisava cumprir como um grupo, como um todo. E hoje, como que está essa criança? Em que coletividade nós, pais, colocamos os nossos filhos? Porque nós também temos a nossa coletividade invadida. Nós temos a nossa coletividade inserida. E a gente precisa saber assim, eu como pai, eu como mãe, o que eu estou fazendo com a educação do meu filho nesse período de pandemia e como que eu vou devolver isso para a escola, que também está com o emocional, não sabe nem como vai recomeçar. As escolas públicas e as escolas particulares também. As públicas têm as suas demandas do sistema, mas as particulares têm as suas demandas também. Então a gente precisa ter consciência do nosso papel de pai, de mãe, de profissional. Seja o profissional que você for, mas você foi escolhido para gerar uma vida, para ser responsável por uma vida que hoje é um indivíduo, mas que vai ser inserido numa sociedade futuramente e vai precisar deixar esse legado futuramente, né? Então assim, o meu filho, ele não é meu filho hoje e vai continuar dentro da minha casa. Não, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a gente não sabe quanto tempo a gente vai poder cuidar dos nossos filhos. Então todo dia a gente tem que plantar uma semente. E aí, pensando nisso, né, o que você está contribuindo para a vida do seu filho, para a vida dele nesse coletivo? Qual é a formação de caráter que a gente está construindo? A gente precisa se atentar a isso, né? Porque assim, o que eu permito hoje que meu filho faça, o modelo que eu sou hoje para ele vai estar aprendendo. Ele vai ser realmente fruto do meio se a gente não conseguir mudar, transformar. E a gente precisa, gente, principalmente quando eles são muito pequenininhos, né, da educação infantil, a formação do caráter é muito importante, né? Na escola a gente faz as regras de convivência, já é o próximo tema que a gente vai fazer. Quais são as limitações que a gente dá, o sim que a gente dá, que a gente precisava dar um não. Esse coletivo que eles perderam da escola e que faz a diferença. Eu sou uma hoje porque eu faço parte de um coletivo. Eu não faço o meu trabalho sozinha. Eu não tenho como construir nada sozinha. Se eu sou coach hoje, eu dependi de um coletivo. Se eu sou professora hoje, eu dependi de um coletivo. Se você hoje, mãe, você depende de um coletivo. Nem que seja um coletivo que vai te instruir, né? Eu tô falando de forma intelectual, mas eu tô falando também de forma emocional, de forma espiritual. Se eu tenho hoje força espiritual, eu dependo de um coletivo, que é a igreja, que é o grupo em que você pertence. Se eu sou hoje um profissional formado, eu dependi de um coletivo. Estamos aprendendo constantemente uns com os outros e a gente precisa ter a humildade, a sabedoria de entender isso. Pessoal, essa live é muito importante. Manda um aviãozinho para quem você conhece e que precisa estar inserido nesse contexto aqui conosco, tá? O trabalho que eu faço é baseado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, da onde que se tiram as habilidades, onde eu quero chegar com o meu aluno, né? E eu trago aqui para vocês uma habilidade que diz na base: comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazê-los compreender. A própria base, da onde os professores tiram, né, os conteúdos, os objetivos onde querem chegar,
ela diz que a gente precisa se comunicar, ela diz que a gente precisa estar inserido, que a gente precisa interagir. Então não somos nós, nós não somos nada sozinho. A gente existe uma norma pautada em interação, em comunicação, em entendimento. Então assim, não pensa que a gente consegue fazer a educação do meu filho, eu tenho que lidar sozinha. Busque ajuda se você está com dificuldade. Se você não está conseguindo lidar com o seu filho, aonde o seu filho está inserido, quais grupos que ele está inserido, conversa. Algumas mães, né, que eu trabalho dizem que orientam outras mães que às vezes não conseguem lidar com algumas questões. Então é um momento de pedir ajuda, por mais que você tenha estudo, por mais que você, né, buscou, tenha grande conhecimento sobre o assunto. Tem mães autistas, mães especiais que já entendem, já pelo seu filho ter uma determinada deficiência, estudam muito, mas por mais que a gente estude muito, a gente sempre precisa do outro para poder chegar a um lugar melhor e ajudar. A gente tem que pensar que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conhecer pessoas, trocar informações, nós vamos estar automaticamente ajudando os nossos filhos e ajudando o nosso ambiente, né? O coletivo precisa desse ambiente. O segundo passo importante é a convivência. Esse grupo, ele está inserido, né, essa criança está inserida numa coletividade e que precisa de uma convivência. E que convivência é essa? Quais são as falas e os comandos que essa criança está ouvindo, que essa criança está absorvendo? A gente entende que num primeiro momento de pandemia, nós ficamos muito perdidos, sem saber o que fazer, se iríamos voltar para o trabalho, se iríamos perder o trabalho, se iríamos ter sustento para as nossas casas. Mas a gente já está em dezembro, chegamos em 2021 com uma grande promessa de uma vacina, com a grande promessa das coisas voltarem, né, a funcionar, mesmo que tenha tido uma segunda onda, uma terceira onda, que essas ondas não param, né? Mas a gente precisa ter esperança e se preparar para essa volta, porque essa volta vai existir de uma forma ou de outra. Então, assim, que convivência é essa? Quais são os estímulos? Como está sendo trabalhada a afetividade na sua casa? Eu lembro que no início da pandemia, quando as coisas ainda estavam muito turbulentas, o quanto aqui em casa nós nos aproximamos dos nossos filhos, o quanto nós paramos para ouvi-los, né? O meu filho mais velho, Miguel, começou a falar de alguns sentimentos que ele tinha em sala de aula, até inclusive de raiva quando ele falava alguma coisa e um amigo ria. Isso faz parte de uma construção, né? Ele estava colocando para fora algo do emocional dele, que estava irritando, estava trazendo uma insatisfação, e aqui a gente conseguiu apresentar para ele algumas hipóteses e ele solucionar os próprios problemas. Gente, isso a gente faz na sala de aula enquanto professora, quando crianças brigam. Quando as crianças brigam, a gente pergunta, tá certo, tá errado? Então, essa convivência em casa, ela precisa ser um pouco do retrato que a gente faz na escola, mas nós como mães e filhos, porque a gente precisa engatar essa educação emocional, essa inteligência emocional nas crianças, para que eles voltem melhores para a escola. A escola, ela não pode absorver tudo sozinha e ter a responsabilidade sozinha desse legado. Todos nós ficamos abalados e de uma certa forma prejudicados com essa pandemia. E agora a gente precisa se unir forças, para que quando os nossos filhos estejam nas escolas, eles estejam de forma mais sadia, porque vai ainda ser um pouco turbulenta essa volta, o medo constante, o medo que paralisa a gente, que não deixa a gente caminhar. E as regras, gente, quais são as regras que a gente está lidando com os nossos filhos em casa? Como conviver com essa demanda de sistema online? Como que foi para você, pai, você mãe, você responsável? O meu filho de 5 anos não conseguia ficar muito tempo. Oi, Vivian, prima, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Como foi essa demanda de sistema online? O Samuel, com 5 anos, ele não conseguia, ele não se adaptou. E aí nós, pais, tivemos que, né, criar estratégias para que ele rendesse na aula, coisa que ele não conseguiu. E aí eu tive que ter outras estratégias em casa, junto com meu marido, para a gente poder acompanhar esse trabalho do Samuel na escola, né? E ainda está engatinhando. Aí você vai dizer pra mim, mas poxa, já estamos no final do ano e eu não consegui isso com meu filho. Calma, ainda dá tempo. Sempre há tempo para quem quer gerar mudança.
O ano de 2021 ainda não aconteceu. E a minha intenção de fazer uma live no final de 2021, como presente de Natal, é entrar na sua casa e dizer: ainda dá tempo da gente ajudar nossos filhos, ainda dá tempo. E não são estratégias mirabolantes. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um pedagogo, um professor, um especialista. Mas você, como mãe, Deus te deu a habilidade de ser mãe, de cuidar, de zelar pelo seu filho. E fora que a gente tem as nossas intuições de mãe, que nenhuma mãe falha, né? Nessas intuições. Então, assim, a gente tem muita sabedoria em lidar com os nossos filhos, e com a ajuda da internet, do YouTube, dos profissionais, de toda essa demanda, vocês podem contar com a minha ajuda também no privado, em como fazer isso dentro de casa. Meu filho está com 7 anos, ainda não lê. Meu filho tem uma deficiência, o que eu faço? Não estou conseguindo os especialistas. Gente, o momento agora é da gente parar e da gente criar um norte, criar uma direção para ajudar essas famílias. Se você que está me ouvindo é um especialista, um psicólogo, um fono, quer ajudar, vamos juntos nessa caminhada. Eu já estou com um grupo com psicólogos e com fono que estão querendo ajudar, querendo entrar nesse caminho comigo para poder, nesse 2021, ajudar essas famílias, né? Quando a gente fala de convivência, a criança precisa de uma convivência de harmonia. Mas eu sou separada do meu marido, na minha casa só tem briga. Você vai fazer a diferença com o seu filho. Você vai mostrar ao seu filho que existe uma possibilidade. Você vai buscar na internet, você vai buscar ajuda. Gente, o momento, como eu falei no primeiro passo, é o ambiente. A gente precisa de um ambiente diferenciado para as nossas... A gente precisa criar. Vai ser difícil? Vai. Nunca é fácil. Mas se a gente não fizer isso, a gente prejudica toda a caminhada do nosso filho. E aí depois não adianta a gente colocar a culpa na escola, porque a gente precisa. O mundo parou para que a gente possa pensar assim: qual é a minha parte? Qual é o meu papel nessa situação? Enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto cidadã, enquanto religioso, qual é o meu papel frente a essa situação, né? E mais uma vez, a BNCC, ela diz pra gente que a gente precisa tomar as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. Então, se eu tenho brincadeira e interação, convivência, coletividade, a criança aprende. Isso está no documento normatizado, no documento nacional. Se a gente tem como estrutura, um eixo estruturante, uma base, o que é uma base de uma casa? Brincadeira e interação, a criança consegue aprender. Então eu tenho que partir de brincadeira, eu tenho que partir de interação. Eu não consigo aprender nada se eu não me relacionar. Eu não consigo, gente, melhorar a minha mente, meu estado de espírito, se eu não me relacionar com as pessoas. Como é que você pede alguma coisa para Deus se você não tem relacionamento com Ele? Como é que você quer melhorar a sua relação com seus amigos se você não para bater um papo, se você não faz uma ligação? Como é que você quer melhorar o ambiente da sua casa se vocês não param para dialogar? Esse momento de convivência, ele precisa. E assim, não pode, a própria base diz que não pode ser uma coisa rígida, uma coisa metódica, uma coisa forçada. Porque cada um aprende de uma forma. Cada um viveu uma história, cada um carrega uma história. Então, às vezes, uma atividade, uma estratégia funciona para um grupo e não funciona para outro. E aí a gente tem que buscar. E olha, hoje em dia é o tempo mais fácil de se buscar conhecimento com a internet e com a quantidade de cursos gratuitos, de pessoas oferecendo ajuda na internet. Basta você centrar, focar no que você quer para ajudar o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, porque existe esse caminho, tá? E eu quero mostrar para vocês o nosso último tópico antes de chamar as nossas convidadas de hoje, pessoas muito importantes para mim, que fazem parte desse trabalho. Se chama produtividade. Ah, Rafaela, mas por que você já não foi direto ao ponto? Por que você já não falou como a criança tem que fazer em casa? Porque ninguém produz nada se não está inserido no coletivo, se não é atendido no seu individual e se não tem uma convivência, se não tem uma relação. Não dá pra gente aprender nada quando a gente está com o coração entulhado de coisas ruins, se a gente está entulhado de mágoa, se a gente não escuta outra pessoa. Eu tenho que escutar meu filho, eu tenho que conhecer o que está incomodando o coração dele. Eu tenho que saber por que ele não quer assistir aula online ou por que ele não quer fazer determinada atividade. Eu canso de ouvir as mães falarem assim: hoje, Rafaela, o fulano não quer fazer nada, deixa ele em paz.
vai brincar com seu filho, vai assistir um vídeo, faz uma pipoca, faz um dia de cinema, interaja com seu filho. Em alguma das atividades, eu coloquei para eles verem o filme do Rei Leão, eu coloquei eles para verem um filme que atende que o Parque dos Sonhos. Anota, se você está anotando as dicas, Parque dos Sonhos, o Rei Leão, que são vídeos que vão dar coragem para a gente não desistir, que vão alimentar nossos sonhos. E a gente precisa incutir isso nas crianças. Ah, mas a gente está vivendo um mundo de pandemia, eu não sei o que vai ser ano que vem, eu vou esperar ano que vem. Não espere. Não espere ano que vem. Porque isso vai passar. Não há mal que dure para sempre. Isso vai passar. E enquanto a gente está produzindo, a gente está estudando, a gente está tirando o foco dessas coisas ruins que estão acontecendo. Não espere para chegar lá em março você matricular o seu filho para ver o que vai dar. Não espere para ajudar o seu aluno só o ano que vem, porque não sabe se você vai estar vivo ou se você vai estar morto. Não espere. Hoje é o momento da gente parar, da gente refletir, para que ano que vem a gente esteja preparado para encarar um 2021, seja do jeito que ele vier. Eu tenho certeza que se você se preparar, ano que vem você vai começar um ano de forma diferente. Sem aquelas promessas que você nunca cumpre, porque final de ano é ano de fazer promessa. Eu vou entrar para academia, eu vou estudar, eu vou concluir aquele curso. Sem essas promessas. Mas você vai estar interiorizado, você vai estar com o coração mais tranquilo em relação a algumas questões. E você vai poder ajudar a escola, ajudar os profissionais que cuidam dos seus filhos. Vocês vão estar mais centrados naquilo que a gente precisa trabalhar com as crianças. Eu falo a gente porque eu também trabalho em sala de recursos, trabalho com crianças especiais, ajudo algumas escolas particulares como coach, faço trabalho com profissionais da área da educação. Então não é fácil, gente, mas a gente está aqui para poder ajudar. Então essa produtividade que eu falo é o que fazer. Como que eu vou ensinar o meu filho em casa? Como que eu vou lidar? Eu não sou professora, eu não sou pedagoga. Como que eu vou fazer isso? E eu digo para você que a gente precisa fazer alguma coisa. E é com a sua realidade. É com aquilo que você tem em casa. É com um vídeo. Quais são as crianças que hoje pegam o celular, colocam um vídeo e não conseguem memorizar aquilo que o vídeo tá mostrando? Qual a criança que não decora uma música? Em menos de um dia a criança decorou uma música que assistiu num vídeo. O que faz uma criança aprender de uma forma ou de outra um vídeo de entretenimento, vamos dizer assim, que não tem vínculo, entre aspas, com a escola? Ela aprende de forma automática e a criança não aprende o conteúdo que a professora tá enviando. A atividade que a professora está mandando, ela não quer fazer, mas ela sim se interessa pelo vídeo interativo. Se ela tem inteligência para decorar, eu tive um aluno há uns anos atrás que ele entrou na escola, era até a escola que eu era dona, ele entrou na escola falando inglês. Uma criança de 3 anos, de 2 para 3 anos. E aquilo ficou na minha cabeça, porque tudo que a gente falava, os comandos que a gente dava, ele não entendia. Eu fiquei pensando, por que ele não entende? E aí, numa reunião com a família, que a gente teve que comentar isso com a família, e ela falou que botava o desenho da Peppa todo em inglês para essa criança ver. Ou seja, a língua de origem, que é o português, ele não aprendeu. Mas ele aprendeu inglês tão rapidamente, com 2 para 3 anos de idade. Então esse cérebro realmente funciona. Então as estratégias realmente funcionam. E a mãe não era pedagoga, a mãe não era professora, muito menos professora de inglês, né? Então assim, o que a gente precisa estar fazendo para ajudar nessa produtividade? A sua ida ao mercado, quando você traz as coisas do mercado, os rótulos da embalagem. Por que a criança passa na frente do McDonald's e ela sabe que é McDonald's e ela não sabe ler? Por que ela olha uma garrafa de Coca-Cola, ela sabe que é Coca-Cola, mas ela não sabe ler? É leitura visual, é de tanto ela ver, de tanta gente falar, é a oralidade, é o diálogo em casa. Então isso são dicas para que você perceba que o seu filho ele tem condições de aprender dentro de casa. Piaget dizia que uma criança ela se alfabetiza sozinha quando ela tem um ambiente que estimula. Então, se a minha casa ela tem um ambiente que estimula, a criança vai aprender. Ela aprende um jogo. Uma criança de 2 anos, ela baixa um jogo do Play Store e ela começa a jogar sem dificuldade. E muitas vezes nós adultos, a gente tem dificuldade
em baixar jogos, em fazer downloads, e a criança ela consegue fazer. Então assim, vai muito mais daquilo que a gente quer passar para a criança, daquilo do nosso empenho, da direção. Muitas vezes não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem essa informação. E eu posso dizer para vocês que a criança, ela tem sim condições de aprender em casa o mínimo, o básico, o ler, o escrever, o contar. Quando eu mostro uma nota de R$5, quando eu junto 5 com mais 5, quando eu boto vários pacotes de produtos, de rótulos na minha mesa, quando eu chego no mercado, eu falo esse é o açúcar, esse é o feijão, e eu pego um alfabeto móvel, eu escrevo as letras numa folha e digo qual é a embalagem que começa com a letra A. Ali você já está ajudando, ali você já está inserindo o teu filho dentro da escola novamente, ali você já está convivendo, você está interagindo com seu filho. E é esse trabalho que eu faço na sala de recursos, é esse trabalho que eu indico para as pessoas que me procuram, porque as angústias vão vir, os medos vão vir, mas o seu filho tem um potencial, o seu filho consegue chegar. Ah, mas o meu filho ele tem uma deficiência, mas ele tem um potencial. E todo mundo me pergunta, como que você trabalha com as crianças especiais? Eu trabalho com potencial. Eu converso com a família, eu escuto a família e eu percebo o potencial que essa criança tem. Eu tenho autistas que cantam lindamente. Eu tenho autistas que falam inglês com 4 anos de idade sem nunca ter frequentado um curso ou ter mudado de país. Eu tenho um autista, eu tenho um deficiente visual que toca violino como se já tivesse nascido, aprendendo, tocando violino sem ninguém ensinar. Então assim, existem habilidades próprias, dons próprios, e a gente precisa descobrir quais são esses dons. Porque cada um de nós tem um dom, tem uma habilidade. Às vezes você nem descobriu a sua e está ofuscando o dom e a potencialidade do teu filho. Perceba no teu filho o dom que ele tem, no que ele é bom. Essa semana eu publiquei, ajude alguém no que você é bom. O que você é bom, o que você faz bem. Ah, Rafaela, eu vendo bem. Ensina a vender. Ah, Rafaela, eu sou bom com a leitura, eu sou bom em interpretar. Ensina aquele que não sabe. Ah, eu não sou professora, mas eu acho que eu tenho um bom dom para ensinar. Então começa. É assim que a gente faz. É ensinando, é ajudando no que você é bom, no que o seu filho é bom. E a partir daí, desse potencial, você vai contar história. Quem é que nunca contou história pro seu filho? Peça o seu filho para contar a história que você já contou. Organiza os espaços na sua casa, porque na escola ele vai organizar os espaços. Ele vai brincar com o jogo, mas ele só vai poder brincar com outro se ele guardar aquele primeiro jogo. Sabe? Organiza. Existe uma coisa no nosso cérebro que funciona, que a gente precisa trabalhar, que são as funções executivas. Algumas pessoas não foram trabalhadas com as funções executivas. Não tem tomada de decisão. Você conhece alguém que não consegue tomar decisão nenhuma na vida? Pois é, porque as funções executivas não foram trabalhadas. A autonomia não foi desenvolvida. Tem criança que chega na escola e não consegue nem tirar a própria agenda da mochila. E por que isso acontece? Vamos nos rever enquanto mãe. Será que você dá tudo na mão do seu filho? Por que aquela criança não fala se não tiver nenhuma patologia? Por que aquela criança não consegue se organizar no espaço dela? Chega, joga tudo pro alto. Organização gera um resultado positivo na nossa vida. Se você não organizar a sua vida, como é que você vai querer organizar a vida de alguém? Ninguém faz uma festa sem organizar antes, sem planejar. Ninguém vai ao supermercado se não fizer uma lista, senão vai gastar dobrado. Então a nossa vida ela é em volta de prática, em volta de organização. E tudo aquilo que você faz, o seu filho está de olho. A gente acha que ele está brincando, mas ele está de olho. Ele está percebendo a sua organização, a sua fala, a sua convivência, a sua interação. Aqui em casa a gente tem um jogo chamado Uno. O Uno tem cor, tem números e tem regras. Numa brincadeira você ensina o seu filho a ganhar, ensina o seu filho a perder, ensina as cores, ensina os números. E é fantástico quantos jogos nós temos aí e que servem pra gente como ensinamento para eles chegarem na escola. E a gente precisa se atentar nessa leitura visual, nessa leitura escrita. Ah, mas eu quero que meu filho leia logo. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo que é forçado, tudo que é imposto é difícil.
Agora, como diz a nossa base, a base nacional, que quando a gente tem interação e brincadeira, a gente consegue o aprendizado. Então, brinque com seu filho em casa. Ele vai brincar na rua, faz uma amarelinha no chão, bota os números. Você não precisa toda hora perguntar que número é esse, você pode falar os números. Vamos jogar no 1, vamos jogar no 2 e assim por diante. Aonde tem número e tem letra, dá para a criança se alfabetizar. Gente, a alfabetização ela dura até o 3º ano. A gente não precisa correr, a gente não precisa entulhar os nossos filhos com conteúdo, com cópia, com caligrafia. Isso é importante? É importante, mas a gente tem que ir com calma. Porque senão a gente entulha os nossos filhos com tanto conteúdo que quando eles vão voltar para a escola, eles não vão querer entrar. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. É sem peso, é facilitar o processo. No que eu posso facilitar esse processo com meu filho? Para que ele chegue em 2021 muito melhor. Né? Sem estresse de muito conteúdo, sem estresse de peso, de obrigar. Eu tenho as mães especiais, elas ficam muito preocupadas, né, com essa questão da criança não estar com vontade de fazer. Não estar com vontade, não é que você não vai deixar o aluno, a criança sempre fazendo o que ela quer, mas você vai mediar isso. Ela não quer fazer atividade escrita, dá um joguinho, brinca com ela, leva ela para fora, brinca de contar, leva uma panela, brinca de fazer comida e assim por diante. Então eu queria dizer para vocês que esses são os 3 passos. É a coletividade, é a convivência para chegar na produtividade. O seu filho ele não vai chegar na produtividade se ele não tiver esses 2 passos muito interiorizados, né? Então assim, a gente precisa trabalhar esses 3 passos para que essa produtividade aconteça. Eu vou chamar agora, vou ver se ela está aqui com a gente. Eu vou chamar aqui uma mãe chamada Ana Cristina, é uma mãe minha e que trabalha muito isso com o filho em casa. Ela tem um filho autista, é uma mãe muito dedicada. Estou esperando só ela entrar para a gente poder bater um papo com ela. E eu tenho certeza que ela vai encher seu coração de alegria, de esperança, vai fazer você enxergar as coisas de uma forma diferente e que existe um caminho, existe um trajeto a ser percorrido e que depende principalmente de nós. A gente tem o hábito de colocar a culpa sempre em alguém quando as coisas não dão certo. Mas e a nossa missão? O nosso legado, a nossa força, como é que fica? Bom dia, Rafael. Oi, Ana, bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda, Ana! Como é que tá Obrigada. o Leandro? Ele está bem, graças a Deus. Tá bem? Está bem. Ana, eu queria que você se apresentasse aqui. Posso falar aonde você mora, Ana? Pode falar. Gente, a Ana, ela é moradora do Complexo do Alemão com muito orgulho, o lugar que eu trabalho, o lugar onde a minha escola funciona, onde as mães são muito comprometidas com a escola, e a escola ela só funciona bem porque nós temos mães comprometidas com o trabalho da escola. A Ana é uma mãe parceira da escola, tudo que é pedido, tudo que é envolvido, ela está junto, inclusive ela ajuda outras mães, e meu intuito de convidá-la aqui é justamente para te encorajar e dizer assim, não depende do lugar, não depende da classe social, não depende de ter filho especial ou não. Se a nossa vontade for prioridade, a gente chega ao objetivo. E a Ana ela tem um objetivo lindo com o Leandro, que é o filho dela, que é meu aluno, chuchuzinho, né? É um objetivo de transformá-lo, de colocá-lo nessa sociedade. Eu tenho certeza que ele vai chegar a ser imperceptível, porque o Leandro é muito inteligente, com a dedicação da mãe, ele vai chegar longe. Vamos lá, Ana, fala para mim não, eu já conheço essa história. Oi, Meire, seja bem-vinda. Fala para o pessoal que está nos assistindo, que são mães, são profissionais, como que você está fazendo com o Leandro nesse período de pandemia? Bom dia para vocês que estão me assistindo. É isso aí, gente, olha só. No começo dessa pandemia, não foi fácil para mim lidar com ele em casa, mas eu conseguia sempre, com um jeitinho,
com muita dedicação e paciência com ele. Graças a Deus eu concluí as atividades. E também, por ele não focar, às vezes, ele desvia muita atenção para querer brincar, entendeu? Mas, graças a Deus, o Leandro, ele sempre conseguia comigo em casa fazer os trabalhos da professora Rafaela. Não só os trabalhos da professora Rafaela, mas também dos especialistas, que ele faz tratamento, entendeu? E é isso aí, gente. A gente tem que ter muita força de vontade, não desistir, entendeu? E, tipo, quando eu vou sempre no mercado com o Leandro, ele pega tudo que eu trago de produtos, ele sai identificando todos os alfabetos nos produtos. E também ele consegue escrever tudo dos produtos no caderno e ler tudo, graças a Deus. Quantos anos o Leandro tem, Ana? Fala para as pessoas. O meu filho, ele tem 5 anos. E ele é autista, né? Ele é diagnosticado como autista. Isso. Ele foi diagnosticado com autismo. Não é fácil lidar, não é fácil. Mas eu me apego muito com Deus para me dar força e sabedoria, para mim poder dar continuidade com ele. Eu lembro que no meio das atividades, a Ana comprou um jogo. Isso, comprei porque, né? Isso, através desse jogo, eu acho que foi uma mãe que colocou no grupo. Então, eu me interessei em comprar, porque eu sei que ia me ajudar com ele em casa, né? E graças a Deus, esse jogo é maravilhoso. Tudo que eu faço, eu uso ele nas atividades. Tudo. E aí a Ana, ela criou uma atividade em casa, de tanto que ela pesquisou, ela criou uma atividade em casa que ela pegava todos os produtos, botava em cima da mesa, o Leandro pegava o alfabeto, né? E botava a inicial do rótulo, ele pegava lá no alfabeto, pegava essa inicial e botava embaixo do produto. Então, ali ele estava fazendo um pareamento, ele estava identificando a primeira letra do alfabeto e ele falava. A Ana já me autorizou, eu vou publicar esse vídeo, né? Vou fazer um vídeo, vou botar lá para vocês poderem ver. É um alfabeto móvel. Estou perguntando qual é o jogo. É um alfabeto móvel de madeira, uma coisa simples. Se você não tem condições de comprar, não vou gastar dinheiro com isso. Faz em papelão, corta quadradinho e bota uma letra em cada quadradinho. É simples, sabe? Então, assim, vai muito mais do nosso querer e da nossa vontade do que financeiro. Ela teve a oportunidade de comprar. E aí, todos os trabalhos que eu mandava, ele usava o alfabeto, não é, Ana? O alfabeto também, as numerações. As numerações. As numerações. Tem o alfabeto junto com as numerações que ele conseguia, porque o Leandro, ele gosta muito de números. Ele gosta de contar, ele gosta do alfabeto, de cores. Então, eu consigo trabalhar com ele dessa forma, porque ele é o que chama mais atenção do Leandro, é trabalhar com cores, com números e com alfabeto. Ele reconhece. E assim, a dica que eu dou, por que o Leandro ele conseguiu identificar a letra com o produto? Gente, a imagem é tudo. Se ele viu a imagem, viu o carocinho do feijão, ele já sabe que é feijão. Tudo, é a mesma coisa que eu falei há pouco tempo. Quando eu vou no mercado com o Leandro, então ele vê aquele mundo de produtos na frente dele. Então ele sai pegando tudo do mercado, da prateleira, vai me mostrando. Mãezinha, café. Aí ele sai pegando e mostrando para mim. Então ele sai identificando todos os produtos. Perfeito. A imagem, gente, é tudo para uma criança que está iniciando o processo. O que faz significado para aquela criança? A gente só aprende quando a gente tem significado. E para ele, ir ao mercado acaba sendo uma diversão. Claro que não dá para levar todas as crianças ao mercado, mas quando você chega, né, pedir a criança para guardar, e aí pegar esse jogo, a imagem, quando a criança passa em frente ao McDonald's, ela não sabe ler McDonald's, mas ela sabe que aquele é uma leitura visual, que é o que a gente trabalha, né? Existem métodos que só trabalham com imagem.
Então, se você quer ajudar seu filho na leitura e na escrita, apresenta imagens e a inicial dessa imagem. No caso, a Ana, ela pegou o saco do feijão e pegou a letra F no jogo. Então, ele identificou que o F começa a palavra feijão. Isso. Então, a imagem é tudo para a criança começar a ler e escrever. Gente, a alfabetização, ela não é de imediato, ela não é rápida, mas ela acontece e de uma forma lúdica, como a base está dizendo. Então, a Ana, ela conseguiu captar isso e conseguiu êxito nessa aprendizagem. Ana, eu queria só para você finalizar, que eu vou chamar a outra mãe, que você falasse se deu certo ou se não deu certo. Fala aí para eles. Deu certo. Graças a Deus, tá dando super certo e vai continuar sendo. Se Deus o Leandro quiser, já gente, reconhece as olha, letras, né, não Ana? desiste, não desiste dos seus filhos, não desiste, por favor. Olha, é difícil, mas a gente consegue, entendeu? A gente consegue esse objetivo com eles. Pode ter certeza. Ana, quem te ajuda em casa, Ana? Conta aí para as pessoas. Quem te ajuda em casa? Deus primeiramente. Entendeu? Deus primeiramente, e eu também não desisto. Eu sou uma pessoa que eu não desisto de nada do que eu quero. Entendeu? Aí. Temos que ir à luta. Temos que ir à luta. A Ana mora sozinha com o Leandro, ela dá conta de tudo. E vou tudo dizer isso. mais. Olha, Esse período de pandemia, ela conseguiu até especialista para ele de forma gratuita, não foi, Ana? Olha, uma correria. Eu saio igual uma louca procurando. Fala para o pessoal, Ana, o que o Leandro faz de especialidade? Oi, Leandro! Leandro, vem, Leandro. O que o Leandro faz de especialidade? Manda beijo, fala bom dia, professora. Bom dia! O que o Leandro faz, ô Ana? Olha, eu consegui, o Leandro, nos especialistas, foi terapia ocupacional. Graças a Deus, saiu psicólogo para ele e pedagogia que ele faz. Numa instituição de reabilitação, que é o CORB, né? Aqui perto onde eu moro. Então, foi uma luta. Agora, eu estou tentando correr atrás para ver se eu consigo a fono para ele lá na instituição de reabilitação. Gente, eu tenho certeza que vai conseguir. Eu tenho que conseguir para ele poder falar mais explicadinho. Entendeu? Isso aí. E eu vou conseguir. Devagarinho, né, Ana? Devagarinho as coisas estão acontecendo. Tá acontecendo. Se dedicando. Dedicando, e é isso aí, gente. Ana, eu quero agradecer a tua presença, você expor sua vida, expor o Leandro, para que você possa ajudar mais pessoas. Participar do seu live, do seu trabalho maravilhoso, tá? Que você tem com as mães. Obrigada, apesar Ana. Que tem muitas que ficam desanimadas, né? E não é muito participativa, às vezes desiste fácil. A gente não pode desistir tão fácil assim, gente. Exato, é para o futuro deles mais na frente. Um dia Deus vai... A gente não vai poder mais estar aqui com eles para poder ajudar, né? E é isso. E você tem um objetivo, né, Ana? Então, assim, quando a gente tem um objetivo... Eu tenho um objetivo com o Leandro, então, gente, eu não posso desistir. Eu tenho que dar continuidade na minha vida com ele em diante. Eu não posso desistir, eu busco força com Deus espiritualmente. Eu não frequento a igreja, mas eu tenho Deus no meu coração e na minha mente, que eu sei que Ele já está me ajudando e eu estou vendo a prova disso. Entendeu? Muito bom. Eu tô vendo parabéns, Ana, pelo seu trabalho. Parabéns porque você também está trabalhando em casa. Parabéns pela sua dedicação. Que você seja inspiração para outras mães a não desistirem, que existe um caminho, mesmo que seja difícil, mesmo na pandemia, existe um caminho. Essa semana ainda, se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou liberar o vídeo do Leandro fazendo as atividades do mercado com o jogo que ela comprou para te inspirar em casa. Não desista, tá? Existe um caminho. Ana, obrigada, tá? É só você sair que eu vou chamar a Jeane. Tá, fica beijo. Com Deus, tá? Tchau. A gente se fala. Tchau, Leandro. Tchau. Eu te amo. Tchau. Pode sair, Ana, para eu poder chamar a outra. Que lindo, né, gente? Existe um caminho, existe uma direção quando a gente está proposto. Moradora do Complexo do Alemão, no meio da pandemia, e frente, na linha de frente. Temos outra guerreira aqui, Jeane. Bom Seja dia. bem-vinda.
São pessoas do meu coração. Eu tenho um imenso prazer de estar convidando você também para vir aqui passar um pouquinho da sua experiência, da sua luta, e que você também, como a Jeane, como a Ana, possa estar encorajando outras pessoas, porque esse é o propósito do meu trabalho, que não é classe social, não é local, não é dificuldade, que vai fazer a gente desistir daquilo que a gente veio fazer nessa terra. E se a gente tem filhos, a gente precisa cuidar deles de alguma forma. Buscar. Jane, eu quero que você conte um pouquinho da sua história para as pessoas que estão nos ouvindo. Ficou mudo, Rafaela. Ficou mudo? Tá me ouvindo? Fala de novo. Peraí. Tá me ouvindo? Bem baixinho, peraí. Às vezes é o teu telefone. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia, pelos seus comentários. Gente, quem ainda não mandou o aviãozinho, manda para algum amigo, para alguma amiga, alguma mãe que está desesperada com filho, que tem filho especial. Não deixe de marcar nos comentários, porque são histórias reais de pessoas que vivem suas dificuldades e que vencem. Então, essa é uma oportunidade, é um presente de Natal. Vamos lá, Jeane. Conta aí para quem está nos ouvindo um pouquinho da sua história. Eu tenho 2 filhos especiais. Um com autismo leve, um com autismo médio. E um que tem o autismo leve tem pé torto congênito bilateral. Já é complicado com autismo, com pé torto só complica mais ainda. O Alexandre e o Benjamin fazem acompanhamento na fono, só que eu estou esperando o resultado de um exame que ele precisa para poder continuar o acompanhamento. O Alexandre faz acompanhamento também no CORB, no espaço social, e com uma psicopedagoga. Muito bom. E como é que foi, Jeane, esse período de pandemia para você? Foi bem complicado, porque os meninos gostam de brincar. Eles estão acostumados a brincar em casa, mas eles iam para casa da avó final de semana e brincavam lá. E a saudade da avó começou a apertar, que eles não tinham como ir. Não estava tendo como. A cidade onde a avó dele morava estava fechada. Nem de carro podia entrar. Uhum. Então tinha dia que eles ficavam querendo ir para casa da avó, brincar lá, porque lá é roça, é sítio. Tinha dias que eles ficavam chorando, querendo ver a avó. Então foi difícil para adaptar no começo, mas a gente conseguiu. Isso. E aí eu lembro, Jane, que lá no início você mandou uma mensagem e falou assim: Rafaela, eu não tenho jeito para ensinar meus filhos. Não foi? Bateu aquele desespero, eu não sirvo para isso. Eu falei: serve, vamos junto, que você vai conseguir. E assim, a Jane, com essas 2 crianças, que também são os meus alunos, são os fofos da titia, ela conseguiu êxito em algumas coisas, não só na questão do cognitivo, mas na questão do social, na questão do emocional, e até em coisas simples. Por exemplo, o Alexandre conseguia amarrar, né, dar nó que ele não conseguia, o Benjamin vestia roupa sozinho. Então, assim, isso também é efeito daquilo que a gente está construindo em casa, né? E a Jeane, eu queria que você falasse um pouquinho desse especialista, que você correu atrás, que você viu possibilidade. Conta um pouquinho. A fono eu consegui ir pelo SUS. Fiquei 6 meses na fila de espera, mas eu consegui. O CORB, eu ainda nem sei como eu consegui. Para mim foi meio que um milagre, porque todo mundo falava para mim: nossa, a fila de espera é muito grande, vai demorar. E na época a escola ainda estava funcionando, quando eu consegui no CORB. O primeiro dia da consulta foi quando começou a fechar tudo. E foi adiada a consulta. Eu ainda não entendo, porque sempre me disseram que era difícil para entrar lá. Eu levei a documentação numa semana, acho que 2 semanas depois eu fui chamada. Amém. Eu não sei como eu consegui isso, mas eu consegui. Conseguiu. Mas assim, Ana, Jane, é o que eu estava falando para a Ana na entrevista anterior. Vocês correram atrás, vocês buscaram, vocês se dedicaram. Não é o trabalho de um dia, é o trabalho de uma vida toda. Eu vejo a sua luta. Gente, Benjamin, toda sexta-feira coloca um gesso para poder ajudar no processo, né,
das perninhas dele para voltar para o lugar, já fez cirurgia na perna, além de ser autista, e ela tem o outro filho também que é autista, e mesmo assim ela encontrou um caminho, ela encontrou uma direção. Em casa, a Jeane tem as regras dela, tem a convivência dela, o amor, a afetividade, o diálogo, isso é vivo nela. Então, assim, eu percebi isso na primeira entrevista que eu fiz com a Jeane. E a psicopedagoga, Jeane, que eu vejo você colocar muitas atividades da psicopedagoga. Eu queria que você contasse como que foi o encontro dessa pedagoga na vida de vocês. O encontro ainda não está muito bom, porque eu ainda não consigo ver ela com frequência. Esse mês, por exemplo, eu não consegui levar o Alexandre, que justamente no dia da consulta eu tinha que levar o Benjamin para colocar o gesso novamente. E meu marido tinha que trabalhar. Não dava para poder ir. Então ele foi no máximo em 3, 4 consultas. Ela passa as atividades para ele, a gente vai fazendo em casa. E Sim. Eu consegui uma professora que eu te falei particular para dar aula para ele, o que ajudou bastante. Ela acabou meio que abraçando o Benjamin junto, que ele senta para fazer as atividades com o irmão dele. O Benjamin já aprendeu por si só a contar até 20. E sabe contar até 10 em inglês. Aprendeu vendo desenho no chegou computador. Na escola. Eu quero fazer um parênteses, porque o Benjamin demorou a entrar na escola por conta das cirurgias na perna. O Benjamin ficou muito tempo com gesso, então ele chegou na escola, entre aspas, um pouquinho atrasado no nível, né, do intelectual. E a Jeane, nesse tempo, com toda essa turbulência, ela pagou uma professora, ainda paga uma professora, não é, Jeane? Ela abriu mão de algumas coisas para pagar uma professora particular, para poder ajudar nesse processo, nessa dedicação com os filhos, e ela acabou de dizer que ela está tendo ele. Né? Mesmo que você hoje não possa pagar, existem caminhos. A Jeane tem 2 filhos especiais e ela encontrou vários caminhos. Buscas, né? Tem o cartão cidadão? Cartão de todos. Não, o nome daquele cartão? Cartão de todos, que ela botou lá no nosso grupo, que é é como se fosse uma clínica com um valor bem baixo, que tem todas as especialidades. E se a gente buscar, se a gente interagir com outras pessoas, a gente vai conseguir outros benefícios. Porque se a gente está inserido no meio, a gente consegue, não é, Jeane? Consegue. É difícil pra caramba, mas consegue. Só que a pessoa tem que colocar na cabeça que não está fazendo por ela. Está fazendo pelos filhos. E qualquer sacrifício que seja pelos nossos filhos vale a pena, independente do sacrifício que seja. Se for por eles, a luta for por eles, for para o bem deles, vale a pena. Isso aí. Jeane, eu quero agradecer a tua participação, dizer assim, gente, eu queria dar um parênteses, no meio disso tudo, a Jeane ainda conseguiu cuidar da própria saúde. Quero que você conte, se você puder, se você não se sentir constrangida. Você consegue contar pra gente? Eu mudei os meus hábitos alimentares, que ajudou bastante aqui em casa, que o Benjamin começou a comer mais frutas, mais legumes. Até chuchu, que ele nunca comeu, ele tá comendo. O Alexandre come verdura, ele tá comendo couve, come abacaxi, que ele nunca tinha comido. E com a mudança dos meus hábitos alimentares e fazendo academia, eu consegui emagrecer. Atualmente já são um pouco mais de 35 quilos. E foi durante esse período dessa pandemia. No momento que a gente estava em casa, podia comer tudo, né? Comer tudo à então, vontade, eu comia tudo, mas tudo de forma saudável. Até uma maneira de fazer coxinha de forma saudável eu consegui encontrar, porque eu amo Flávia, coxinha. ela é muito guerreira, Flávia. Você não tem ideia de como essa mulher é guerreira. Por isso, assim, quem não conseguiu assistir essa live, eu vou gravar, vou baixar e vou botar no meu canal do YouTube, vou botar nas minhas redes sociais, porque essas mães, eu tiro o chapéu para elas, porque elas são muito guerreiras. Ela emagreceu mais de 35 quilos. Ela botou uma foto que eu perguntei assim, essa foto é atual? E ela falou, eu perdi 35 quilos, lembra disso? E assim, eu falo isso com muito orgulho de você, Jeane, porque eu sei a sua luta. E eu sei que Deus está olhando para isso tudo, vai te abençoar muito mais. Seus filhos vão conseguir tudo que você deseja, porque você é uma pessoa que busca, então quem busca encontra. E conta com a minha ajuda para a educação deles, para a alfabetização. E ano que vem eu tenho certeza que será um ano melhor, tá?
Eu Deus quero te quiser. agradecer. Eu queria que você desse um último recado aí pra gente poder fechar e eu liberar o povo que já tá chegando a hora. Um recado? Não desista, independente de qualquer coisa, que vai ter gente querendo te parar, vai ter obstáculos no seu caminho, não desista. Se tiver um obstáculo, você desvia, você passa por cima, mas não desista. Se alguém tentar te parar, deixa a pessoa para trás, mas não desista. Tudo que você for fazer por você ou pela sua família vale a pena. Desde que você esteja fazendo para o seu bem e para o bem da sua família. Isso aí. Obrigada, tá, Jane? De nada. Ó, Tchau. beijo nos meus pequenos, que você seja mais abençoada, tá? E conta comigo, tá bom? Tá bom, tchau. Fica com Deus. Tchau. Só você sair. Gente, essas histórias são incríveis, né? E serve pra gente como inspiração. Então, esse era o recado que eu queria estar deixando para vocês. Eu vou gravar a live. Se você gostou, indica para um amigo, indica para uma amiga, que você consiga transmitir um pouco de coragem, um pouco de dedicação, tá? Lembra dos 3 passos: coletividade, convivência e produtividade. Ninguém produz nada se não tiver esses 2 passos principais, os primeiros: coletividade e convivência, tá bom? Que na sua casa, no seu convívio, na sua família, você consiga produzir para os seus filhos. Aguardem os próximos vídeos, aguardem as atividades que eu vou mandar com a ajuda. Se você tem alguma mãe que tem uma história bacana para poder contar, manda para mim, que a gente vai conversar, a gente vai colocar aqui ao vivo para encorajar outras pessoas. Que você fique com Deus, que você tenha um Natal maravilhoso. A nossa próxima live é dia 5 de janeiro, tá? Falando de práticas, prática mesmo. Eu quero que você esteja lá, prática na sua mão. Não você sendo professor, mas você sendo mãe, especialista. A prática. Como que a gente faz isso na prática? Eu te convido, dia 5 de janeiro, você não pode perder, tá bom? Fica com Deus. Um excelente final de semana, uma excelente semana para você, um excelente Natal. Conviva bem com a sua família. E assim, se nós estamos aqui ao vivo hoje, é porque nós estamos vivos e nós precisamos dar graças a isso. Estamos vivos, com saúde e ainda ajudando pessoas. Então, não desista. Não espera 2021 para fazer aquilo que você tem que fazer. Não espera passar, porque vai passar e quando passar você vai estar totalmente desatualizado. O momento de mudar é hoje, é o agora, é de aprender, é de se reconstruir. E é um ótimo momento para você tirar o foco da desgraça, do medo, da angústia. Vamos liberar esse emocional para novas coisas entrarem em nós, tá bom? Ó, fica com Deus, tá? E uma excelente semana e um Natal cheio de amor, cheio de paz para sua família. Compartilha o vídeo que eu vou colocar nas minhas redes sociais. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Feliz Natal. Flávia, obrigada. Tati, obrigada. Ana Cristina, Fernanda, todas que estão aí conosco, passaram aqui conosco nesse momento e todas que ainda vão ver. Um beijo. Fica com Deus.